Olá, sou a Mariana Alvim, bem-vindos ao Vale a Pena, o meu podcast onde falamos de livros favoritos e por vezes vamos da ficção para a realidade, com o apoio da WUC, a maior livraria online portuguesa. Fiquem por aí, vale a pena! A nossa convidada de hoje é uma das vozes mais reconhecidas da música portuguesa contemporânea e uma das mais curiosas também. Bárbara Tinoco nasceu em Lisboa, começou a compor aos 16 anos. O seu primeiro instrumento foi o ukulele, oferecido pelo avô. Cresceu entre guitarras e cordas numa loja de instrumentos, herdada pelo pai. Ficou conhecida em 2018, quando participou no The Voice Portugal. E foi ao cantar um tema original, antes dela dizer que sim, que todos conhecemos, e foi assim que conquistou o público e iniciou uma carreira que não parou de crescer. Desde então lançou 2 álbuns, colaborou com artistas como António Zambujo, Carolina Deslandes, o Carlão, que já cá esteve neste podcast. Venceu o Globo de Ouro da SIC para melhor intérprete. Em palco já passou pelo Rock in Rio Lisboa e pelo Festival da Canção, onde ficou em segundo lugar com o tema Passepartout. A Bárbara vai dizendo que sim. Entre os seus gostos pessoais, sabemos que é fã do jogo de tabuleiro Catan. Tem 2 irmãs mais novas, estudou Ciências Musicais na Nova, onde chegou a cantar no átrio da Torre B. Cantei em vários sítios. Os cantos da faculdade. Acredito, eu achei graça a este detalhe. Hoje canta para a filha, com certeza, e continua a cantar para os seus fãs. E, aliás, antes de continuarmos por falar em fãs, bem, antes de mais, bem-vinda, Bárbara. Obrigada, Mariana. Obrigada por teres vindo. E por falar em fãs, tenho uma surpresa que foi pedida lá em casa. Muito bem. Olá, Bárbara Tinoco, eu sou Matias e gosto muito das tuas músicas. Beijinho. Ah, que lindo. Olha que fofo. Bom, hoje vamos conhecer a Bárbara, não só como, claro que já a conhecemos como cantora e compositora, mas como leitora, os livros que a marcaram, as histórias que a acompanham, que autores lhe fazem companhia fora dos palcos. E antes de irmos à leitora, eu achei que graça eu pedi à Bárbara 3 coisas que gostas, 2 coisas que não gostas, e tu deste uma lista enorme e te explicas porquê, e então eu vou dar-te para tu, se quiseres, recapitular. Ora bem, coisas que eu gosto: pipocas do cinema, ouvir álbuns novos, tirar coisas da minha lista de tarefas, os momentos de silêncio com a minha filha, cheiro dos livros, encomendas a chegar, som da chuva, lençóis de flanela, chá da minha sogra, lasanha da minha mãe, bolo caseiro, cheiro de refogado na cozinha. Eu adoro cheiro de refogado. E adorei o tirar coisas da lista, não? Dos to-dos, das tarefas. E o que é o chá da tua avó, da tua sogra? Eu não sei, mas todos os chás, a minha sogra é russa, todos os chás que ela faz são bons. Ok. Coisas que não gosto: pagar por comida que não era boa, devolver encomendas, tirar leite, que foi o momento que encontrei para fazer esta lista, o som de coisas a pousar no metal. Adorei esta lista, é uma boa partilha. Bom, a leitora, tu compões, tu cantas, és mãe da pequena Masha, que tem meses. Onde e quando consegues tu ler? Por acaso, desde que engravidei, quase que não consegui ler nenhum livro. É assim, os livros normalmente têm sempre alguma parte mais difícil de ler, mesmo aqueles mais felizes, e porque ninguém gosta de ler um livro, começa bem, continua bem, acaba bem. Isto não é bem um livro, não é? Isto é, não sei. E eu tinha muita ansiedade durante a gravidez, uma coisa assim meio hormonal, misturada com o medo de primeiro bebê, não é? Eu não conseguia ler, eu não conseguia ver filmes ou séries que não fossem única e exclusivamente comédia pura e dura. Não sei se isto aconteceu a mais alguém, então eu não li durante a gravidez. E quando o bebê nasceu e eu voltei a estar hormonalmente normal, voltei a ler pela primeira vez. Eu tenho o hábito de, na carrinha, a ir para os concertos, vou sempre a ler um livro, que é uma forma de ocupar um tempo bastante morto, que é o da estrada. De boa maneira, sem irmos agarrados ao telefone, senão muito facilmente passamos muitas horas ao telefone a scrollar no Instagram, não vou mentir. E então a forma que eu encontrei foi ler, e então voltei a ler nessa altura, e entretanto ainda só li 2 ou 3 livros desde que fui mãe, porque depois de ter um bebê e andar na estrada e trabalhar não sobra tempo para nada. Sim, mas consegues ler, isso é uma inveja que eu tenho, que é não enjoas no carro a ler. Não enjoo no carro a ler, à frente. Ok. Não sei se atrás enjoo, porque não testei, mas à frente não enjoo. Sim, quem enjoa normalmente na autoestrada só. Se for nas curvas paras. Sim, nas curvas puras é melhor parar. Vamos para os livros que a Bárbara escolheu.
E eu aqui, quem nos ouve já sabe, normalmente pergunto 4 livros que gostaste de ler, e aqui a Bárbara, muito generosa, deu imensos, porque foste por categorias, isto é giríssimo, então vamos fazer aqui uma experiência nova e vamos mesmo tentar passar por essas categorias, se bem que depois no fim tenho aqui a nota para os favoritos que tu escolheste. Mas então, começamos com autobiografia, e escolheste 2 livros do Hugo Gonçalves, O Filho da Mãe e O Filho do Pai. Escolhi. Eu sou muito fã do Hugo, tão fã que impingiu à Carolina para ele escrever um musical que nós fizemos o ano passado, em 2024. E eu conheci-o exatamente com este livro chamado Filho da Mãe, e foi este livro, a experiência de ler este livro foi meio mágica para mim, porque eu entrei numa livraria. E eu tenho um hábito com a minha melhor amiga, que é a Carol, a Carolina Deslandes, como todos a conhecem, e nós, antes de termos bebés, íamos todas as segundas-feiras, que é normalmente o dia, eu costumo dizer que é o nosso domingo dos músicos, o nosso domingo é segunda-feira, e nós íamos comprar livros e vinis a alguma hora do dia, e é uma coisa que eu ainda tento fazer, às vezes já não calha exatamente à segunda-feira. E eu entrei na livraria nesse dia mais cedo, antes dela chegar, e comecei a folhear livros, como nós sempre fazemos, vamos à prateleira, vemos, olha, tinha visto que este livro tinha saído há pouco tempo, peguei, sentei-me a ler e não consegui pousar. E pensei, pronto, eu tenho de levar este livro, eu tenho de acabar de ler este livro antes de morrer. E então levei-o, li-o de uma assentada praticamente só, e lembro-me perfeitamente de estar a ler e o Fiodor estar ao meu lado, que é o pai da minha filha e o meu namorado, e ele dizer, eu estar a chorar, babei rainha, a ler este livro, e ele dizer, mas se estás a chorar, para que é que estás a ler? Para, não leias isso se te faz chorar, não é? E eu pensar, pronto, este homem não entende nada disto, não entende. E depois, este ano foi um dos primeiros livros que eu li, na verdade acho que foi o primeiro livro que eu li depois de estar um período grande sem ler, foi O Filho do Pai, e foi igualmente mágico e especial, e então eu decidi escolher estes do Hugo, porque efetivamente transformaram-me enquanto filha, eu acho, até mais do que enquanto mãe, porque eu li enquanto filha. Foi mesmo, apeteceu-me depois de ler este livro ligar aos meus pais e sentir que os compreendia melhor, ou até me senti má filha a ler este livro, juro. E a dar a olhar para a vida de outra forma, ou seja, foi um livro que me mudou enquanto pessoa, e eu acho que ler um livro e tu não és a mesma pessoa depois de ler e antes, isso é que faz dele um dos meus livros preferidos. Ora bem, que boa maneira de ver a coisa. O Hugo Gonçalves já cá esteve neste podcast, recomendo-te a conversa, e ele falou, ainda não tinha lançado O Filho do Pai, isto foi obviamente a propósito dos pais dele, não é? O luto, e como fala sobre isso, falou sobre O Filho da Mãe, na conversa que cá tivemos, e eu lembro dele dizer isso, durante anos não falou com o irmão sobre a perda da mãe, e o irmão é mais velho, portanto tinham mais ou menos 5 anos de diferença, e numa viagem para o Algarve aproveitaram para falar sobre isso. E depois então surgiu este livro, Filho da Mãe, e agora mais recentemente Filho do Pai, que ele escreveu depois da morte do pai e durante a gravidez do primeiro filho dele. Exatamente. Pronto, são livros autobiográficos, e recomendo a conversa também quem nos está a ouvir com o Hugo Gonçalves. Foi na primeira temporada, já no episódio número 38. E já agora aqui um parênteses, que falaste na Carolina Deslandes, ela já me disse que sim, que vinha a este podcast, mas eu acho que já antes do primeiro filho, do último filho, aliás. Antes do Gui? Acho que já não estou a exagerar, porque este podcast vai fazer 4 anos, mas sim, mas já foi há muito tempo que a convidei, e pronto. Havemos de conseguir encontrar-nos, para quem depois perguntar, porque às vezes perguntam-me, quando é que vai a Carolina Deslandes? Era suposto nós termos vindo as duas, mas ela já está mesmo quase a explodir, como ela costuma dizer, e portanto já não deu. Claro, mas pronto, virá em breve. Filho da Mãe e Filho do Pai são 2 livros diferentes, saíram com 3 anos de diferença, do Hugo Gonçalves. Ainda nesta categoria de autobiografia, escolheste o mais recente, A Boba da Corte, da Tati Bernardi. Porque também foi o outro livro que eu li este ano. E porque eu sou muito fã dela enquanto escritora, e então, e na verdade estava-me a sentir um pouco culpada, porque deparei-me que na minha lista de livros preferidos eu tinha mais homens do que mulheres, quando na verdade eu leio muito mais mulheres do que homens. É que nem sequer tem comparação possível, e então obriguei-me a ir procurar os livros mais antigos que eu sei que são os meus preferidos. Mas de facto este livro da Boba da Corte também foi também um murro no estômago. Também eu li-o, também não conseguia pousar o livro, e foi um livro que também me fez muito olhar para dentro, e ela também cresceu mais humilde e depois teve uma carreira de sucesso, onde se calhar já tem mais posses do que tinha quando era mais nova, exatamente como eu, e o livro fala um bocadinho sobre isso e sobre muitas outras coisas,
eu parecia mesmo que me estava a ver ao espelho a ler aquele livro, a pensar como a viver através daquele livro a culpa de, às vezes de termos mais coisas do que aquelas com que crescemos, do medo de perder essas coisas, de perder o trabalho, de não ter como pagar as contas, ou seja, acho que esse livro fala sobre essas coisas todas e sobre não crescer exatamente privilegiada, mas tornar-nos privilegiados, como isso nos muda, mas como existe sempre um medo presente em nós de perder tudo, de não dar nada por garantido. Mas foi um livro que eu senti-me mesmo a ver ao espelho. Boba da Corte é recente, aliás eu convidei a Tati também para este podcast. Ela disse que sim, agora falta marcarmos, falta conseguirmos uma data, espero que sim. Isto é uma obra de autoficção sem pudor, onde a autora assume-se como uma boba, uma espécie de boba da corte, que é mesmo o título. Alguém que pertence à elite, mas que a observa com ironia, desconforto e uma boa dose de sarcasmo. Sim. Sou eu. E pronto, são muitos temas que ela aborda e alterna entre o brandir do machado, eu gostei desta expressão quando estive aqui a pesquisar, e o amor lamechas. Portanto, pronto, mas mistura crónica, mistura ensaio, diário íntimo, com medicação sempre por perto. E isto fez lembrar outros, que agora vêm aqui as minhas recomendações, ainda dentro da autobiografia. Eu normalmente deixo recomendações para o fim, aqui vou fazendo à medida que passamos as categorias. Então, recomendo-te da Tati Bernardi, se calhar já leste. Depois A Louca Sou Eu. Já li. Calculei. Para quem nos está a ouvir, então recomendo, também adorei. E a descrição é a mesma, ela mistura crónica, mistura desabafos, tem humor, tanto é dura como é de coração aberto, é tudo... Sim, ela é mesmo muito honesta. Eu às vezes eu penso, esta pessoa enlouqueceu efetivamente, porque eu não sei como é que ela consegue ser tão honesta. Eu teria vergonha, ou seja, de admitir que eu sinto isto, mas ela é crua e nua mesmo. É ótimo, e ainda bem que casar, não é? Sim. Outra recomendação que eu te dou, também gostei imenso, da Viola Davis, atriz premiada norte-americana, que se chama Encontrar-me, Finding Me. Olha, por acaso não sabia que ela escrevia livros, mas deve ser bom. A autobiografia é maravilhoso. Ela, a Viola Davis olha, a única atriz negra a conquistar a chamada tripla coroa de atuação, que eu adoro este nome, que é o EGOT, Emmy, Grammy, Oscar e Tony Award. Ganha tudo. E é uma mulher que tu vês como uau, não é? Admiras e é ela espetacular, sim. Espetacular, e teve uma infância tramada, muito, muito dura. Eu adorei esta autobiografia, está muito bem escrita, portanto recomendo-te, fica aqui. Okay. E vou deixar aqui. Está na lista. Está na lista, exatamente, e vou deixar no descritivo do episódio. Outra autobiografia que eu te recomendo, que ainda não li, mas já me disseram muito bem e estou cheio de vontade de ler, é da Arundhati Roy, que é uma escritora indiana que escreveu um livro que fez muito, muito sucesso, que é O Deus das Pequenas Coisas. Eu nunca li, mas eu sei que esse livro existe. Pronto, eu também tenho na minha lista, aliás, na minha prateleira já, que ganhou o Man Booker Prize na altura, em 97, pronto. E ela escreveu agora Meu Abrigo, Minha Tempestade. Então diz aqui a sinopse: destroçada pela morte da mãe em setembro de 2022, mas também intrigada e bastante envergonhada pela intensidade da sua reação, ela decidiu dar um sentido às suas emoções em relação à mulher de quem fugiu aos 18 anos. Não por não a amar, mas poder continuar a amá-la. Sim. Está a começar bem, não é? Ora bem, exatamente, dá imensa vontade, e já a seguir esta conversa ler Meu Abrigo, Minha Tempestade, da Arundhati Roy. Este aqui acredito que seja mais leitura infantil, mas também te trago recomendações, claro. Escolheste a categoria de fantasia, porque foste também fã do Harry Potter. Sim, assim é impossível falar de mim enquanto leitora sem falar do Harry Potter. Portanto, J.K. Rowling, está cá. Hoje em dia como autora, já não como... Sim. Bom, e outra, eu não conhecia, da Sandra Carvalho, A Saga das Pedras Mágicas. Eu pus porque foi um dos livros de fantasia escritos em português que eu era obcecada quando era miúda. Tenho ainda a coleção toda, por acaso tenho que pedir à Sandra para me assinar para eu guardar enquanto fã, e então eu recomendo a todas as pessoas se calhar mais novas que queiram ler um livro de fantasia e que não conheçam nada, esta saga é mesmo maravilhosa. E são 8 livros, é giro, porque às vezes as pessoas perguntam-me conselhos, e para crianças, acabamos por não falar aqui muito de livros infantis ou juvenis, portanto é ótimo, adorei teres-me dado estas dicas todas. E a Sandra Carvalho, portanto, esta saga são 8 livros, 8 volumes, mistura magia ancestral, mitologia celta, romance, aventura. Sim. E depois, claro que isto tinha todos os ingredientes para tu gostares. Uma protagonista feminina forte e um universo riquíssimo. Sim. A Saga das Pedras Mágicas são 8 volumes da Sandra Carvalho, e ela que escreveu outras coisas: As Crónicas da Terra e do Mar, A Noite do Caçador e A Minha Mãe Galinha. Exatamente. Que agora és tu também. Exatamente.
E então, o que é que eu tenho para te recomendar de fantasia? Eu descobri há pouco tempo, eu fiz uma... Olha, recomendo a quem está a ouvir, nunca fiz isto, mas fiz um vídeo há pouco tempo no meu Instagram que recomendo a falar disto, porque eu tenho a mania que não sou leitora de fantasia. Adorei o Harry Potter, com certeza. Li mais tarde, até para incentivar um filho meu, e acabei por ler eu de enfiada a série. E há pouco tempo li um livro, tinha dado por ele, porque pronto, já o algoritmo do Instagram vai sempre ter connosco, não é? Os livros. E ele é um fenómeno. Então fiquei curiosa, deixa só espreitar. E de repente li, foi férias de verão, mais levezinho, mas li de enfiada esta série, que te recomendo e eu acho que vais gostar. Estou um bocado convencida que vais gostar. Se eu te disser, a ti, a quem nos está a ouvir, se eu te disser que são fadas e humanos e encontram-se, e há magia, já perdi alguns. Mas eu também... Mas a mim ganhaste-me, estás a ver? Depende do público. Ora bem, eu estava a pensar nos ouvintes e ia junto, porque a ti sei que tenho mesmo a certeza. Agora, tens um bebê pequenino, tens de ter cuidado, pois não queres fazer mais nada. Então, de quem é que eu estou a falar? Da Sarah J. Maas, que tem A Corte dos Espinhos e Rosas. É uma série. Pois não li. Pronto, chama-se a série ACOTAR, A Court of Thorns and Roses. Pronto, okay. É a sigla. São 5 livros. E eu li 4, depois o último ainda não li, porque é um spin-off, ou seja, ela pega em algumas personagens secundárias e pronto, estou curiosa sim, mas depois pensei, deixa lá experimentar outras 2 séries que ela tem, sendo que uma tem 3 livros e a outra são para aí 8 ou 9. Ui, são imensos. A senhora não para de escrever. Não, e ela é uma máquina, mas além disso, eu acho mesmo que ela é incrível, porque ela tem ali, e depois eu sigo pessoas que, há em concreto um book influencer, um homem inglês, que tem vídeos em que está sempre a dizer ela põe droga nestes livros e ele fala com imensa emoção, eu adoro, porque é mesmo addictive, ficas ali presa. Portanto, olha, recomendo, acho mesmo que vais gostar, da Sarah J. Maas, está tudo traduzido para português. Boa. A série ACOTAR, sobretudo, esta primeira, que são 5 livros. Depois outra autora, que esta eu já não li, mas eu oferecia sempre a uma amiga minha que tinha muito o teu perfil de leitura, já foi há uns anos, mas como o livro que tu me falaste, da Sandra Carvalho, também tem mitologia celta, fizeste-me lembrar, a de Juliette Marillier. Que também não conheço. Então pronto, essa também te recomendo e eu vou pôr aqui nos descritivos. Mas posso acrescentar só uma coisa da série ACOTAR, que é o primeiro livro. Quando eu comentei com uma editora que queria ler esse livro, ela diz, ok, se lês o primeiro, tens de ler o segundo. E recomendo mesmo isso, porque o primeiro é giro, gostei muito, acontece muita coisa, há a guerra, há os humanos, depois há um muro que separa os humanos das fadas, há um acordo centenário que eles não se podem juntar, pronto, claro que acaba tudo junto. Sim, já estamos a ver que vai haver uma fada e um humano que vão acasalar, já estou à espera de tudo isto. Tudo isso. Por acaso até tem fama, exatamente, mas tu esqueces que ele é fada, apesar de ter asas, são relações humanas. E ela, a escritora, lida muito bem com trauma, lida muito bem com o arco das personagens, as mudanças, depois é giro porque há uma personagem que tu odeias e de repente ela faz com que tu adores, muda-te, e isso eu acho que é um exercício incrível. E pronto. É o Snape? Ora bem, sim. Exatamente. Mas o Snape, sim, mas mais só para o fim é que gostas dele, não é? Mas depois amas para sempre, já não és obcecado, já não consegues esquecer nunca mais. Também tens razão. Estamos a falar do Harry Potter, mas pronto. Sim. E este livro, então, leu o primeiro, diz ela, e depois leu o segundo, e o segundo dá-te uma volta, e eu adorei o primeiro, e esquece o primeiro. O segundo é incrível, portanto, pronto, fica aqui. Ok. Ou seja, fica melhor, não é aquele livro que foi para o segundo e... Exatamente, fica ainda melhor. Enganhou, não enganhou, ficou melhor. Ficou ainda melhor, exatamente. ACOTAR, da Sarah J. Maas. Agora, poesia, escolheste tu também. Há a compilação de toda a obra completa, A Dobra, da Adília Lopes, e tu, em concreto, o primeiro livro dela, Um Jogo Bastante Perigoso, foi a tua escolha. Sim, ou seja, porque A Dobra é um livro gigantesco de uma coleção de todos os livros que ela já lançou, e eu li na verdade tudo, mas o primeiro tem alguns dos poemas meus preferidos dela, portanto escolhi esse. E tu, com que idade ou sempre foste leitora de poesia? Ou com que idade é que descobriste a poesia? Não, foi mais tarde, até porque quando nós estudamos poesia na escola, sem desprimor para todas as pessoas que fizeram coisas inacreditáveis que nós somos obrigados a estudar, mas há muita poesia que eu sinceramente eu não ligo, eu até acho que há poesia que é meio de homem, não sei explicar, ou seja, eu reconheço, ok, é fixe, é bom, mas aquilo não me preenche a alma, aquilo não me dizia nada, e quando eu descobri a Adília eu pensei, eu amo poesia, eu não amava era... pronto, as regras, porque a Adília eu acho que também é por isso que eu gosto muito dela, porque ela escreve poesia sem regra, ela não rima, ela não tem sílabas contadas, nem métricas, nem esquema rimático, não, ela escreve só poesia e a poesia dela faz sentido. E
Só isso para mim já foi especial, depois de anos e anos a estudar regras e regras que eu tenho quase a certeza que nenhum daqueles poetas queria que nós estudássemos. Estavam só-se a divertir. Tu queres que a poesia que fale contigo, que é com o que fez a Adília Lopes, não é? Sim, eu quero que aquilo entre e faça qualquer coisa cá dentro. E eu não quero estar a partir do momento em que eles tornaram matemática nas letras, perderam-me já. À partida já. Sim, e é mesmo, eu também descobri tarde. E depois é isso, há poetas que me recomendam e mesmo sem a preocupação da métrica não me diz nada ou não. E de repente, aconteceu-me com a Adília também, que de repente tu dizes, sim, concordas com ela enquanto estás a ler. Sim, mas eu era obcecada com ela, eu vi todas as entrevistas dela, eu sabia onde é que ela morava, tipo mais ou menos na rua, o café onde ela ia, porque ela disse numa entrevista, tipo eu era este nível de fã louca da Adília. E não chegaste a abordá-la? Não, porque isso é, pronto, isso é um nível assim, uma coisa é saber o sítio, outra coisa é stalkar a pessoa, né? Diz já que coincidência, não, então, vim hoje aqui tomar café e tenho o seu livro na minha mão. Não, era só mesmo. Sim, loucura, mas com sim, com noção. Com noção, sim. Pronto, e depois é outra coisa maravilhosa, não é só o estilo, não é? Mistura ternura, mistura frontalidade, cultura popular, erudição, palavrões, ela é outra honesta. É outra honesta, sim. Ora bem. Adília, como é que ela se chama mesmo? Maria José da Silva Viana Fidalgo de Oliveira. Pois é, porque o nome dela é artístico, não é o nome com que ela nasceu. Poesia, posso-te recomendar, já cá esteve neste podcast, também foi outra poeta que eu de repente, gostei imenso, que é a Maria do Rosário Pedreira. Eu também amo, sim. É? Olha, sim. Eu também tenho o livro dela, tipo da coleção da obra dela, também tenho. A obra completa. Sim. Pronto, este foi também o meu corpo humano, se não me engano, são assim, é muito parecido. Depois põe aqui no descritivo. Fica a recomendação, pronto, olha, para quem também quer experimentar. Outra categoria que tu escolheste, e escolheste nos meus livros favoritos também, agora foi banda desenhada. Eu que não tenho a mania, ou tinha a mania, que não gostava ou que não ligava nenhuma a novelas gráficas, Balada para Sophie, do Filipe Melo, que já cá esteve, na 3ª temporada, episódio número 12, também recomendo essa conversa maravilhosa, mas o Balada para Sophie é maravilhoso. É maravilhoso. Lá está, foi um livro que eu obriguei a Carol a ler e ela também era como tu, também dizia que não gostava de novelas gráficas e agora tem um desenho do livro tatuado, portanto é só isto que eu tenho a dizer. Aliás, eu vou ser sincera, eu acho que nós começámos a ficar mais amigas quando começámos a perceber que amávamos os mesmos livros, que isso é uma coisa forte na amizade, tu Sem amares dúvida. as mesmas coisas e principalmente amares coisas que são tão transformativas por dentro como os livros. Essa palavra provavelmente não existe, mas transformativas, coitada. Aqui aceitam-se neologismos. E esse foi um dos livros que nos uniu para sempre, e até eu tinha sugerido fazermos isto juntas porque efetivamente muitos dos nossos livros preferidos são os mesmos e este é um deles. Epá, o livro é lindo, as imagens são lindas, a história é linda, a forma como está escrita é lindo, não há nada. Eu literalmente acho que já comprei este livro 40 vezes para oferecer. É o melhor presente para se dar. Exato, eu já ofereci este livro a toda a gente e eu digo, tipo, tens de ler isto antes de morrer. Ora bem, o Balada para Sophie é um músico para já, pronto, é o Filipe Melo que escreveu e o Juan Cávia com as ilustrações, capa dura, amarela, é linda, é tudo bonito. É lindo, o livro é lindo. Eu já percebi ao meu pai, ao meu irmão, ou seja, é transversal. Sim, é que depois é isso, o livro é mesmo um livro que é para toda a gente e eu acho que isso também é uma coisa muito especial, nem todos os livros são para toda a gente, mas este, eu acho que quase toda a gente, é muito pouco provável não gostar. É mesmo isso. É a história de um músico em fim de vida que finalmente aceita ser entrevistado por uma jornalista, que essa sim apareceu lá na casa dele. Sim, essa sim bateu à porta. E pronto, ele fala sobre o seu passado e a concorrência com outro músico, enfim, é um homem no fim de vida a falar nos seus arrependimentos e é um músico, sim, e eu que não sou música, à mesma adorei. Portanto, mais uma vez, é relações humanas, é pessoas, o coração. Sim, porque ser música é só um pretexto para, na verdade, o livro é muito mais complexo do que só o que está à vista. Ainda dentro da banda desenhada, deves ter crescido com ela, eu também cresci, temos amigas em comum. A Mafaldinha, do Quino. Sim, eu decidi pôr porque está na minha estante, tipo, a fazer decoração da casa para eu nunca me esquecer. É assim, eu acho que toda a gente que ler isto
Eu acho que quando era pequena eu queria trabalhar na ONU porque eu lia a Mafaldinha e odiava mais sopa do que na realidade odiava por causa da Mafaldinha. Era uma má influência também. Era, sim, ou seja, já não havia um amor à sopa, mas depois de eu perceber que aquela personagem que eu amava odiava sopa, eu acho que isso não ajudou a minha mãe em nada. E pronto, ou seja, é muito engraçado como ele conseguiu fazer uma coisa que tantas crianças como os adultos podiam ler e ter visões completamente diferentes do mesmo boneco e como é que tocava em todos. Portanto, eu via com 6 anos, 7, 8, 9, 10 e a minha mãe conseguia ver o mesmo filme, ler a mesma banda desenhada e gostar. Eu acho, isso para mim é sempre a coisa mais surpreendente no autor. É verdade. Ainda por cima a Mafalda recentemente voltou a ser republicada, portanto é um livro que as pessoas encontram. Eu tenho uma memória de infância que foi num dia de Natal em que eu estava com febre e então no dia 26 de dezembro fiquei mesmo de cama doente, com gripe, pronto. E então eu tinha pedido e recebi como presente de Natal o de capa dura encarnado, que era na altura toda a antologia, todas as bandas desenhadas na altura. E então o dia 26 de dezembro passei-o a ler a Mafaldinha na cama e foi uma memória feliz, apesar da gripe. Completamente, sim. Agora, dentro da banda desenhada, lá está, porque depois do Balada para Sophie já não posso dizer que não gosto de novelas gráficas, e foi o Filipe Melo, na conversa que tivemos neste podcast, que recomendou, olha, adorei, neste momento ando zangada porque emprestei a um primo do meu marido e ainda não devolveu, e eu estou a ser muito chata, desculpa lá, vais mesmo ter que me devolver. Melhor novela gráfica de 2021, vencedor do prémio Betty Trask, chama-se Dentro. Por acaso ainda nunca li. Do Will MacPhail, recomendo-te com certeza que vais gostar. Também acho, e a Carolina também pode ser. A Carolina vai ter um desafio quando vier cá, que é agora todos escolhe outros livros. Ora bem, toma a lista da Bárbara, dá-me diferentes. Mas pronto, chama-se do Will MacPhail. Ele é um britânico, vive na Escócia, onde tirou Zoologia na universidade, e é um livro premiado e começa, olha, desde o David Nichols, sabes quem é? O David Nichols escreveu um livro ótimo, que agora há uma série na Netflix que se chama Um Dia. Que recomendo. Sim, esse livro, sim. Esse livro é maravilhoso e já li há muitos anos, mas também era dos meus favoritos e ele já escreveu muito mais, pronto. E ele diz uma ótima frase sobre este livro. Começa como uma comédia romântica encantadora e transforma-se numa história eterna e comovente sobre a nossa necessidade de conexão. Adorei este livro. Portanto, é um jovem ilustrador que é o Nick, que não se consegue conectar com ninguém, nem com o barista da esquina, do bar da rua, a própria família, ou com uma mulher cuja vida dela se entrelaça com a dele, e ele vai a vários cafés e tem conversas assim vazias, até que ele finalmente decide, começa a falar sobre o que realmente lhe importa, e aí o mundo dele muda, as pessoas à volta dele revelam-se. Eu estou a dar um bocadinho assim, sinopse é muito mais do que isto, é incrível. Sim, é sempre, né? Ora bem, e é lindo, ainda por cima é preto e branco, muito simples, capa dura também é branca. Okay. Recomendo. Vou pôr na lista de compras. E vamos para a categoria infantil. Tu escolheste Vamos Comprar um Poeta, do Afonso Cruz. Sim, acho que esse durante muito tempo foi o meu livro preferido, na verdade, de todos. Ou seja, se tivesse de escolher um, acho que era esse o primeiro título que me vinha à cabeça. Muito recentemente eu obriguei o Fiodor, aliás, ele pediu-me, o Fiodor não lê, e ele disse-me, pá, tu gostas tanto de ler, vá, recomenda-me lá um livro. E eu não quis começar com um difícil, senão ele ia desistir. Então dei-lhe este, que é muito fácil de ler, que é, lá está, mais uma vez um livro transversal, para adultos e para crianças. As crianças vão ter uma leitura, os adultos outra. E eu dei-lhe para ler, e para vocês perceberem o quanto a pessoa ao meu lado não gosta de ler, no final do livro o Afonso mete um conjunto de estatísticas, ou seja, factos reais sobre coisas que fala no livro, e o Fiodor acaba de ler o livro e diz, pá, eu vou ter de ser sincera, a minha parte preferida do livro foi as estatísticas. E eu disse, epá, tu não mereces nada, não mereces ter lido esse livro, devolve-me o livro, não olhes diretamente para o livro, esse livro é o sol para ti. E eu acho pronto, lá está, agora reparei que na minha lista eu tenho muitos livros transversais. Na verdade eu reparo cada vez mais que eu gosto de arte transversal. Que giro. Isso é uma boa observação sobre... Não é? Agora de repente em todos, quase todos. Sim. Vá, sendo que o filho da mãe, o filho do pai e a boba da corte, o registro autobiográfico é o único que tem uma idade para ler. É mais para adultos, exatamente, mas tens, sim senhora, tens a fantasia, tens a poesia, a Adília Lopes, Balada para Sophie, é verdade, tens razão, há aqui um padrão. Isto é uma menina que pede ao pai que lhe compre um poeta.
Sim, não é? é uma menina que lhe pede ao pai para que lhe compre um poeta, sim. Sendo que lá está, é muito mais do que isso. Muito mais do que isso, é verdade. E tu tiveste alguém na tua vida, literal ou metafórico, que te inspirou, no fundo, fala da arte numa casa, não é? A presença da arte transformadora, que transforma numa casa. Tiveste alguém na tua vida que tenha feito esse papel para ti, como fez este livro, ou seja, que te tenha dado a forma de tu compor, a forma de tu... Também foi um livro que te transformou, que te mudou depois de leres? Sim, sem dúvida. Ou seja, para mim é tão incrível a ideia desse livro e a forma como está escrito. É uma admiração profunda que eu tenho por esse livro e por este escritor. Na verdade, que eu já li muitos livros dele e gostei de todos. Escolhi este por ser um dos mais especiais para mim. Eu acho que, na verdade, a casa onde eu cresci, ou seja, eu cresci numa casa que tinha um instrumento em cada canto da casa. Nem todos tinham cordas, nem todos eram bons instrumentos. Eu costumo dizer, só havia uma guitarra boa na minha casa, que era a do meu pai, e eu não tinha autorização para tocar, porque eu tinha o hábito de partir as coisas que não eram minhas, sem querer. E então, mas eu cresci, em cada canto havia qualquer coisa. Eu acho que nessa desarrumação que a minha mãe odiava, que a minha mãe dizia: Rui, tira isto daqui, esta guitarra, este tambor, isto está sempre tudo desarrumado. E eu agora penso, sim, mas eu cresci na confusão da música e na confusão dos timbres, ao alcance visual e ao alcance de tocar, e eu acho que se calhar é por isso que eu sou artista. Sem dúvida, terá sido o teu incentivo. A poesia estava lá. Que maravilha, vamos comprar um poeta do Afonso Cruz e sim, ia-te recomendar muitos mais, mas já o conheces. Outro escritor, depois às vezes perguntam-me, que é ótimo sinal, não é? Mariana, quando é que convidas o Afonso Cruz? Já o convidei, estou à espera com esperança que ele venha cá. Há de vir. Dentro do infantil, lembrei-me, tens uma filha, pronto, tem meses, mas há de crescer um bocadinho. Li no outro dia um livro muito, muito fofinho, muito infantil, mas fica também aqui a recomendação, que é do Nuno Pinto Martins. Ele é o fundador da Academia Educar pela Positiva. Eu não o conhecia, mas conheci-o pelo livro, que se chama O Comboio das Emoções. Okay. E é daqueles que, no fundo, tu em breve poderás contar à tua filha, mas porque é um livro que ajuda as crianças a identificar e a lidar com emoções. A raiva, o medo, a alegria, a tristeza. Cada emoção está numa carruagem de um comboio, numa viagem, e depois cada um reage de formas diferentes à mesma coisa que acontece. O comboio para, como sim, é que... giro, É muito, muito simples e assim para as crianças, mas nós também, adultos, também percebemos. Bom, dentro destas categorias todas, e conseguimos percorrer aqui a tua lista especial, e tu tinhas posto, há pouco disseste o teu favorito, tu tinhas posto o número 1, 2, 3, 4, muito querido, que é, se destes livros todos quiseres os 4 favoritos, tinhas posto por esta ordem: Balada para Sophie, do Filipe Melo e Juan Cávia, Vamos Comprar um Poeta, Afonso Cruz, Filho da Mãe e Filho do Pai, 2 livros do Hugo Gonçalves, Um Jogo Bastante Perigoso, da Adília Lopes, o primeiro dela. Agora, se eu te tivesse perguntado, escolhe só um, ou ao dia de hoje, se fosse reler, qual escolherias destes 4? Eu acho que era o do Afonso. Ok, Vamos Comprar um Poeta. Então agora, eu tenho recomendações, fui dando ao longo desta conversa, e está tudo no descritivo deste episódio. Eu preciso da lista para ir às compras. Mas é que há umas... Vou chegar à livraria e entregar, olha, é um de cada. Mas digo-te uma coisa, há uns que estou mesmo contente por te recomendar, tenho mesmo fé que vais gostar. Então, ainda está dentro do plástico. Conhece a Matilde Campilho? Conheço. Já a leste? Não. Olha que bom, então pronto. Novinha folha. A Matilde, é o primeiro livro dela, chama-se Jockey. Ela tem uma história gira. Ela formou-se em literatura e história da arte, viveu no Rio de Janeiro entre 2010 e 2013, onde começou a publicar poemas em jornais como O Globo, Folha de São Paulo. E foi lá, segundo a própria, que escreveu o seu primeiro poema, numa tarde, no Parque Lage. E pronto, e mistura expressões cariocas, expressões lisboetas. Ela faz muito sucesso no Brasil, cá também. Já tentei convidar para este podcast. Não está disponível para entrevistas, foi um grande desgosto. E pronto, e fala de amor, de cidade, de saudade, de mulheres astronautas, de cafés com nomes de constelações, enfim. Okay. E é uma escrita que se aproxima da música, da oralidade e da performance. Ela é muito conhecida, havia muitos vídeos dela a ler a própria poesia, e então tinha esse livro para ti e não tinhas? Não tinha, não tinha, não senhora. E eu ainda por cima, eu leio muitos livros brasileiros, na verdade. Até acho que leio mais brasileiros. Hoje em dia leio imenso livros brasileiros. E portanto acho que é giro essa coisa de ser uma mistura. E é bem engraçado, o Hugo também passou imenso tempo no Brasil.
os autores Ou portugueses Gonçalves andam lá. Olha, e temos muitos escritores brasileiros aqui neste podcast já cá passaram. Carla Madeira, o Rafael Galo, a Andrea Del Fuego, Giovanna Madalosso, muitos. Portanto, cá estão eles. E muitos deles escolheram autores portugueses como A escolha. sério? Sim, Olha que queridos. muito giro, um bom cruzamento. Sim, é um bom cruzamento. Olha, Bárbara, foi um prazer, gostei imenso. Obrigada, muito obrigada pelo convite. Obrigada eu e a quem nos ouve. Estou muito contente por ir com um livro novo para casa, é sempre bom. Obrigada. E obrigada a quem nos ouve. Para a semana a mais.